testes, a sua aula vai começar. Pegue seus materiais e um café. Esperamos que tenha uma ótima experiência na aula de hoje. Conforme a Lei 9.610/98, a reprodução total, parcial e a divulgação sem autorização é proibida. A FME deseja uma ótima aula para você. Estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês, poder trazer um pouco mais sobre a terapia cognitivo-comportamental aplicada na infância, que é uma época tão fundamental da vida de todos nós e um ambiente tão propício para diferentes intervenções, para diferentes estratégias, e a gente, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta cognitivo-comportamental, pode promover um grande fator protetivo na vida desse indivíduo. Então, a gente vai conversar hoje sobre algumas especificidades do atendimento infantil, alguns desafios na aplicação da TCC, vamos explorar um pouco as potencialidades, falaremos de algumas técnicas adaptadas e também vou deixar algumas evidências científicas e autores clássicos, tá bem? Bom, por que a gente fala de terapia cognitivo-comportamental na infância? Muitas pessoas acham que crianças não deveriam estar em terapia, e sim os pais. Afinal, as crianças são fruto da família, então por que elas deveriam estar no consultório, elas deveriam estar na clínica? Nós vemos que a TCC na infância, ela é amplamente estudada. E além de ter sido muito estudada há muitas décadas, ela é uma abordagem que se mostra muito eficaz e se mostra muito benéfica para crianças e também adolescentes. Não só os adultos se beneficiarão da terapia cognitivo-comportamental, mas também os pequenos. Então, isso não é só uma opinião, não é apenas uma visão diferente, não é apenas um ponto de vista, e sim vem se provando ao longo de anos, ao longo de muitas décadas e muitos estudos. Na infância, nós conseguimos observar a emergência, o desenvolvimento de diversos problemas de saúde mental, que podem passar desde uma questão transitória do desenvolvimento até questões mais graves. Como assim, Jennifer? Como seria isso na prática? Na prática, uma questão transitória do desenvolvimento, por exemplo, seria o desfraude. Algumas crianças desfraldam, ou seja, abandonam as fraldas e começam a usar o vaso sanitário para suas necessidades fisiológicas de uma forma muito fluida, de uma forma muito tranquila. Você vai, conversa com a criança, olha, filho, olha, filha, você já está muito grande para usar fralda. Estou vendo que você já está com a fralda sequinha, você já consegue ir no banheiro de vez em quando, então você não vai mais precisar usar a sua fraldinha. Algumas crianças ouvem essa conversa, não sei quem aqui já é pai, já é mãe e está assistindo essa aula, e sabe que tem criança que você conversa desse jeito e a criança assimila, parece que vira alguma chavinha dentro dela e pronto, ela começa a usar o vaso sanitário de maneira apropriada. Outras crianças vão precisar de um pouco mais de suporte para esse processo. Nós, enquanto profissionais da infância, receberemos muitas vezes pais que gostariam que o filho fizesse terapia porque esse processo não está sendo tão fluido. Poxa, doutora, poxa, você poderia me ajudar no processo do desfraude do meu filho, da minha filha, que não está fluindo tão bem? Eu já conversei, eu já mostrei o vasinho sanitário e ele não está se interessando, ela não quer largar as fraldas. Então, nós podemos ser acionados, por exemplo, para esse impasse, que se mostra apenas uma dificuldade transitória no desenvolvimento. A gente tem aqui nos comentários, né, uma pessoa que é mãe, que é cuidadora também na creche, e vê que há padrões diferentes. Algumas crianças passam direto por esses marcos sem maiores complicadores e outras vão precisar de mais suporte. Nós podemos auxiliar nessa etapa? Claro que podemos. É apenas uma dificuldade ali
dentro do ciclo de desenvolvimento, né? Nesse exemplo que eu dei, no abandono das fraldas para o início do uso do vaso sanitário, mas nós podemos auxiliar ajustando a rotina, através de cartões, de rotina visual, e isso seria uma ajuda mais pontual, algo mais circunstancial e logo, logo, essa criança, essa família já estaria de alta. Agora, vamos dizer que chega no nosso consultório uma criança que sim, teve dificuldade no processo de desfraude, no processo de aprender a usar o vaso sanitário, mas que também tem apresentado outros desafios no ciclo de desenvolvimento. Por exemplo, não está conseguindo aprender as letrinhas no colégio, não está conseguindo participar das atividades pedagógicas, está fugindo ali das tarefas dos maiores, das atividades mais difíceis que está dando na escolinha, que está aprendendo na escolinha, e a gente já vai ficar com um alerta muito mais ligado nesse caso clínico hipotético que eu estou trazendo para vocês. Porque não só houve uma dificuldade nesse processo do desfraude, como também outros marcos do desenvolvimento, como a aquisição da leitura, como o aprendizado de regras sociais, como a questão da participação escolar, estão marcados por dificuldades. Nesse segundo caso, o trabalho do psicólogo infantil vai ser muito mais de médio e longo prazo e vai precisar mexer com uma arquitetura muito maior do que somente aquele primeiro exemplo da criança que só está com dificuldade ali de largar as fraldas e começar a usar o vaso sanitário apropriadamente. Então, veja bem, se a gente apenas enviasse esses pais para terapia individual, para que eles aprendessem a lidar com a própria ansiedade, ou para que eles tivessem alguma ferramenta para ajudar essa criança muito possivelmente perderia uma grande oportunidade de ter seu desenvolvimento global avaliado, tá? Então, a terapia na infância, ela se mostra muito protetiva para o ciclo de desenvolvimento e também para o prognóstico de dificuldades. Ou seja, se eu estou observando hoje uma dificuldade nessa criança e já posso conectá-la a um atendimento psicológico, de preferência de abordagem cognitivo-comportamental, que é a abordagem que os estudos mais indicam como promissora, lá na frente, essa criança vai ser acometida por muito menos problema do que uma criança que não foi conectada com esse atendimento na infância, tá? Então, a TCC na infância, ela vai se mostrar muito boa para a própria criança, como também para os pais, que a gente já vai ver como que esses pais podem participar da terapia infantil. Bom, além dessas situações que eu exemplifiquei aqui para vocês, os estudos indicam que a terapia cognitivo-comportamental é eficaz para tratar diversos problemas emocionais. Então, a gente tem desde de problemas mais de fundo de humor, como a depressão, a ansiedade, até problemas mais agravados, como o transtorno do estresse pós-traumático, um transtorno da raiz ansiosa, mas que se difere na sua apresentação, como transtorno obsessivo-compulsivo, questões voltadas até para situações de violência. A TCC, a psicologia, pela abordagem cognitivo-comportamental, se mostra muito eficaz no tratamento dessas questões, tá bom? E um ponto também que é muito importante, que cada vez mais eu tenho observado na clínica infanto-juvenil, é o aspecto preventivo em saúde mental. Muitas famílias chegam para a gente e dizem: olha, eu não vejo meu filho com nenhum problema, com nenhuma questão mais grave, porém, esse mundo está tão complicado que eu gostaria de alguma forma prevenir, auxiliar o meu filho para que lá na frente ele não desenvolvesse nenhum transtorno, nenhuma questão. E aí, pessoal, vai entrar a nossa abordagem ética, no sentido de
nós não podemos garantir que seu filho não vai ter nenhuma questão de desenvolvimento, não vai ter nenhum transtorno, porém, nós podemos trabalhar nos pilares do desenvolvimento psicológico. De que forma? Ensinando as emoções para a criança, auxiliando os pais a como lidar com cada uma dessas emoções, orientando também a família estendida, que às vezes participa da vida dessa criança, é a avó que cuida após o colégio, é uma babá que participa também dessa criação. Se nós conseguirmos intervir nessa base, a literatura mostra que a gente consegue prevenir uma série de transtornos. Claro, a gente não vai fazer uma propaganda antiética, no sentido de traga seu filho para terapia infantil, que ele nunca vai ter nenhum problema. A psicologia não é uma ciência exata, a gente não fala em causalidade dessa forma, sobretudo porque nós temos um viés ético, né, para nos responsabilizar. Mas o que nós podemos trazer para os pais e, dentro da nossa prática, nos empoderar desse local é o que os estudos indicam. Quanto mais a criança é protegida nessa infância, quanto mais ferramentas emocionais a criança recebe nessa primeira etapa de vida, menos chance, menos probabilidade ela tem de desenvolver um transtorno lá na frente. E esse pode ser o papel do psicólogo de base cognitivo-comportamental, ensinando como lidar com as emoções, como lidar com os comportamentos, e logo, logo eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de atividades que podem ser usadas nesse momento tão inicial da vida. Bom, eu trago para vocês alguns princípios importantes da TCC. Toda vez que eu falar TCC, gente, é nossa queridinha abreviação, tá? Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, eu trago para vocês alguns princípios importantes da TCC aplicada à infância, principalmente. Bom, a TCC ela é centrada na criança, ela é orientada para resultados, é reflexiva e empoderadora. Ou seja, por mais que a gente tenha 1001 questões, 1001 preocupações e ansiedades por parte desses pais, a gente vai comentar sobre isso já já, que muitas vezes os pais chegam na clínica e a gente observa que eles também têm um aspecto ansioso importante. Já já chegamos nesse tópico. Nós vamos focar no que a criança precisa, naquilo que ela está manifestando através do comportamento dela. Vamos dizer que a mãe diga: eu gostaria que você ensinasse o meu filho a lidar com a raiva. Mas se você, enquanto psicólogo, está observando que essa criança tem uma questão de medo excessivo, a gente precisa ligar um alerta. Olha, mãe, eu estou entendendo que você quer que eu ensine seu filho a lidar com a raiva. Mas você percebe que é uma criança que está com muita dificuldade em relação ao medo, inclusive sendo esse medo um possível disparador dessa raiva? Nós temos um compromisso muito grande com aquela criança, em olhar para aquela criança que muitas vezes não tem esse olhar por parte de outros adultos, tá? Essa é uma dificuldade muito grande, principalmente, já trazendo, né, alguns dos desafios, pessoal. Principalmente quando a gente está falando de crianças com comportamento muito desafiador. É uma criança que bate, uma criança que xinga, uma criança que não obedece. Dificilmente os adultos vão conseguir olhar para essa criança e falar: poxa, pobrezinha, ela está com medo. Ou, poxa, na verdade, ela está precisando de ferramentas para se comunicar. É difícil, gente. E eu vi algumas pessoas aqui no chat falando que tem crianças ou que tem experiência escolar. A gente sabe que quando a criança tem comportamento desafiador, a gente fica assim aborrecido, não vamos mentir, né? E é importante, inclusive, a gente empatizar com os pais, no sentido de, olha, eu entendo, irrita mesmo quando a criança é desafiadora, é difícil mesmo quando a criança não quer nos obedecer, não quer colaborar com a gente. Claro que a gente vai demonstrar empatia por essa família, mas o nosso papel enquanto psicólogo da infância é olhar para além desse comportamento, é olhar para o que esse comportamento está tentando comunicar
para nós, enquanto clínicos, para nós, enquanto um adulto que também está sendo responsável pela saúde mental dessa criança. Então, ainda que seja um desafio para a gente lidar com esses casos, né? Quando a criança tem um comportamento mais agressivo, mais irritado, nós seremos grandes tradutores emocionais, ou seja, olharemos para aquela criança e vamos comunicar para as outras pessoas envolvidas no cuidado o que está para além daquele comportamento que está logo de cara, tá? Por isso que um dos princípios fundamentais da TCC infantil é que ela seja centrada na criança, tá bom? E um pequeno parênteses, uma pequena brincadeira aqui, tá, pessoal? Muitas vezes vocês vão se perceber quase que como um advogado da criança. Em qual sentido? Vocês vão meio que interceder pela criança. Olha, pai, olha, mãe, eu entendo que ele está com raiva, eu entendo que ele está aborrecido, mas ele está precisando de mais atenção, ele está precisando de mais tempo junto. Então, eu faço até essa brincadeira com algumas famílias, né, de que às vezes a gente age como advogados das crianças, no sentido de sinalizar as necessidades infantis, tá bom? Um outro princípio que é muito importante é a parceria entre psicóloga ou psicólogo, criança, família e escola. Por quê? A literatura mostra que diferentes informantes, ou seja, diferentes fontes de informação e de ambientes em que essa criança convive, vão propiciar para a gente uma avaliação clínica mais rica, mais profunda e mais precisa. Se eu não faço uma boa avaliação, como que eu faço, gente, uma boa intervenção? Eu não consigo. Eu preciso ter uma avaliação muito bem feita com a escola, com a família, com outros cuidadores que estão envolvidos nesse cuidado, para que aí sim eu consiga fazer uma boa intervenção com essa criança, tá? Não adianta eu querer entrar com a criança dentro do meu consultório, eu vou ensinar ela a lidar com o medo, com a ansiedade. Mas eu não sei como é que essa ansiedade aparece, como que é a topografia desse comportamento, ou seja, em que momento que esse comportamento ansioso está mais presente? Quais são as reações dos adultos? Já teve alguma coisa que foi feita que ajudou? Já teve alguma postura desses cuidadores que foi adotada e diminuiu esse comportamento infantil? Então, todos esses aspectos vão estar contidos na avaliação e vão ser fundamentais para você pensar no seu plano de tratamento, no seu plano de intervenção. E aí, se a gente pensar na relação terapêutica com a criança, como que ela vai se estabelecer, né? Quais serão as características dessa relação terapêutica? Vai ser uma relação de parceria, uma relação ajustada ao nível de desenvolvimento dessa criança. Uma criança pequena, você não consegue sentar, senta aí e me conta da sua semana, que eu vou anotar. Não tem como, né, você fazer essa abordagem tão direta nessa etapa da vida. A gente precisa ser mais lúdico, mais ponderado, mais flexível. Vai ser uma relação que vai precisar envolver empatia, criatividade, investigação, e nós vamos trabalhar muito a autoeficácia, ou seja, mostrar para aquela criança que ela é capaz, que ela consegue e que ela vai ter ferramentas para lidar com as dificuldades e com os problemas dela. Bom, a terapia cognitivo-comportamental com a criança é a mesma que com os adultos, só que a gente vai fazer adaptações. O modelo cognitivo, por exemplo, que é um dos pilares fundamentais de uma intervenção cognitivo-comportamental, ele vai ser aplicado com a criança, mas de uma maneira adaptada. Eu trouxe aqui um trechinho, uma imagem do livro Caderno do Modelo Cognitivo, que é um livro terapêutico infantil, e esse pequeno recorte, né, do livro mostra de forma muito lúdica, de forma muito adaptada para a infância, como que a gente explica esse modelo cognitivo, que é composto por
uma situação que acontece, um pensamento que vem dessa situação, a emoção que a gente sente e, por fim, o nosso comportamento, tá? Então, vejam bem, pessoal, eu não vou deixar de trazer nada do que a terapia cognitivo comportamental postula. Tudo vai ser trazido para a criança. A diferença é que nós faremos adaptações de acordo com o nível de entendimento, com a faixa etária dessa criança, tá? Para que ela aumente a sua compreensão dessa terapia que é tão efetiva. Eu coloquei aqui 2 exemplos de atividades que podem ser usadas. Nós temos, por exemplo, esse exemplo aqui de cima da roda de opções, que é uma atividade que eu uso muito com a primeira infância. Por quê? Pensando lá nos desafios, né, que é um dos aspectos da nossa aula de hoje, a primeira infância, que são crianças de 0 até 5 anos, desculpa, de 0 a 3 anos, né, mas quando a gente pensa em crianças pré-escolares, melhor dizendo, são crianças que não têm a metacognição desenvolvida. O que seria isso? São crianças que elas não têm a capacidade cerebral de refletir sobre o que elas estão pensando. Se eu virar para vocês hoje, que estão assistindo aqui a aula, o congresso, e perguntar o que vocês estão pensando? Muitos de vocês vão poder dizer: ah, eu estou pensando que vale a pena me inscrever na pós-graduação. Ou eu estou pensando que eu preciso fazer contas e verificar se vai caber no meu orçamento. Ou eu estou pensando em indicar para um colega meu que acha que vai gostar muito da pós e podemos ser parceiros de pós-graduação. Enfim, todos que estão aqui assistindo a essa aula terão facilidade de identificar seus pensamentos. As crianças pré-escolares, ou seja, com menos de 6 anos, elas não têm essa habilidade desenvolvida ainda. E isso não tem a ver com maior ou menor estímulo. É uma questão mesmo de capacidade de entendimento, né? Então, qual que vai ser a nossa atuação enquanto psicólogos da infância? Nessa fase, nós traremos intervenções mais comportamentais, mais concretas e sempre mediadas por um adulto. Nesse caso aqui da roda de opções, a gente tem o que eu faço diante de uma emoção grande. Então, pode ser uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande. Então, eu posso sair de cena, sair de perto, respirar fundo, dizer como eu me sinto, pedir um abraço, ignorar, enfim. Cada roda de opções, né, pode ser personalizada a depender do paciente, a depender da criança. E uma criança, gente, pequenina, não vai conseguir chegar em casa, olha a roda de opções que a tia Jennifer, né, um exemplo, a psicóloga Jennifer me mostrou. E vai colar na parede e vai pegar um belo dia acordou com raiva, vai olhar lá na roda e vai escolher. Dificilmente isso acontece. Por isso, principalmente nessa parte de pré-escolares, né, de crianças mais novinhas, a mediação do adulto é fundamental. Ou seja, o adulto está percebendo a criança aborrecida, está percebendo a criança com raiva, ele convida ela para a roda de opções. Filho, filha, olha, você está muito bravo, você está muito chateado. O papai também está muito bravo. Vamos lá na sua roda de escolhas para a gente escolher um jeito de se acalmar juntos. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Existem inúmeros, mas só trazendo uma possibilidade aqui para vocês. Agora, vamos pensar numa criança que já tem idade escolar, ou seja, que tem 6 anos ou mais. Nós já podemos usar a intervenção do diário da emoção, que a criança já vai conseguir fazer um monitoramento dos estados emocionais, o que aconteceu e o que despertou nela a nível emocional. Então, são crianças que podem fazer essas tarefas um pouco mais difíceis. Claro que a participação do adulto, ela segue sendo muito bem-vinda, tá, pessoal? Inclusive, eu gosto de fazer uma dobradinha nessa atividade aqui do Diário da Emoção, por exemplo. Eu gosto de imprimir uma versão para a criança e de imprimir uma versão para os pais fazerem juntos, que é como se a gente
trouxesse essa temática para o seio familiar, em que todos falarão sobre suas emoções. Claro, né, gente, com alguma adaptação. O pai não vai chorar todas as pitangas do trabalho para a criança, porque ela não vai conseguir nem dar conta de tanta informação. Mas fazer um comentário ou outro, mencionar algo, alguma situação que ficou alegre, alguma situação que ficou preocupado, mas não viés que foi capaz de resolver. E assim a gente vai estimulando a criança a monitorar suas emoções e também pensamentos, tá? Essa atividade foi retirada do material da professora Vanina Cartacho. Eu trouxe aqui 2 outros modelos de atividade, não vou me demorar muito, porque o nosso tempo é curto, mas que trazem esse exemplo de como que a gente torna a terapia cognitiva comportamental adaptada ao nível de desenvolvimento. Nessa primeira folhinha, por exemplo, a criança é convidada a identificar o que muda no corpo dela quando ela se sente aborrecida, quando ela se sente zangada. Então, eu xingo, eu sinto calor, a minha cara começa a ficar enfesada ali, eu começo a fazer uma cara feia de raiva. E a criança vai sendo levada a refletir sobre esse estado emocional e também, mais posteriormente, né, no andamento da sessão, ela vai sendo convidada a pensar em estratégias, em alternativas para aquela raiva. Fulano, quando você xinga, está resolvendo o seu problema? Ih, tia Jenny, não está resolvendo, não. Na verdade, eu fico com mais problema ainda, porque aí eu fico de castigo. Pois é, vamos pensar o que você poderia fazer em vez de xingar? Percebam, pessoal, que antes de eu propor uma mudança, eu preciso me mostrar curiosa sobre o que acontece dentro daquela criança. Eu preciso me mostrar convidativa para explorar junto com a criança seus estados emocionais, para que aí sim a gente entre com as intervenções de mudança de comportamento e pensamento. Isso também vai acontecer quando a gente fala dos pensamentos. Eu gosto dessa atividade aqui da segunda folhinha, porque primeiro a gente pega uma situação hipotética, aleatória, para a criança refletir sobre os pensamentos. Aqui tem uma brincadeira, né, de um ratinho, de um gatinho, e depois ela é levada a falar sobre os seus próprios pensamentos e emoções, tá bom? Bom, para a gente fechar, pessoal, eu vou falar bem rapidamente da importância da participação dos pais. Então, como eu falei, os pais vão ser importantes mediadores para a criança generalizar as habilidades aprendidas. Ou seja, para que ela pegue aquilo que aprendeu contigo na sessão e leve para o dia a dia dela, para que a roda da calma que ela fez no consultório consiga ser usada dentro de casa quando ela perder a paciência com o irmãozinho, por exemplo, tá bom? Um outro aspecto da importância dos pais, da importância, né, da participação dos pais, é esse treino ABC, que ele pode ser traduzido como antecedentes, comportamentos e consequências. Ou seja, os pais são levados a refletir quais são os antecedentes daquele comportamento problema, qual é esse comportamento em si e qual que tem sido as consequências. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A criança precisa tomar banho. Aí, o antecedente é: mãe manda o filho tomar banho. Vai tomar banho, fulano? Qual é o comportamento da criança? Gritar. Não vou, não quero. Consequência, a mãe fala: ah, então tá bom, só mais 5 minutinhos. Percebam que essa dinâmica pais e filhos pode estar colaborando com esse comportamento de birra. Então, através do treinamento ABC, que é treinar os pais a observarem os antecedentes, os comportamentos e as consequências, e, claro, mudar essas estratégias, nós estaremos fazendo um grande avanço terapêutico, tá bom? E, claro, existem muitas possibilidades, né, de intervenção nesse caso, mas uma delas, por exemplo, seria, antes da criança dar a birra, a gente apresentar que faltam 5 minutinhos para ela ir tomar banho, tá? Nós temos, claro, né, algumas outras possíveis participações dos pais, como, por exemplo, eles incentivarem a criança a agir sozinha, ensinar os pais a se acalmarem, para aí sim eles acalmarem as crianças, a gente chama isso de corregulação emocional, e isso é muito benéfico para toda a família, não só para a criança, mas também para que o ambiente, o
clima familiar seja um clima gostoso. Nós temos alguns desafios comuns que na pós-graduação a gente vai se aprofundar, como, por exemplo, pais divorciados, diferenças no padrão de cuidado, né? A mãe cria de um jeito, aí a avó vai e cria de outro, muito mais mole, por exemplo, ou vice-versa, né? Pais que não acreditam na terapia, momentos em que a criança quer uma coisa na terapia e os pais querem outras. São alguns dos desafios comuns que a gente certamente vai se aprofundar na nossa pós-graduação. Eu deixei aqui o meu Instagram também, que é o Crescer com Respeito, para a gente seguir trocando, e com certeza todos estão mais do que convidados para mergulharmos juntos nessa disciplina que vai acontecer na pós de TCC aplicada à infância. Muito obrigada e qualquer dúvida, nós vamos conversando aí pelas redes sociais, vamos conversando em seguida, tá certo? Chegamos ao final da nossa aula, e se você ficou até aqui, já deu para perceber como a MD leva o conhecimento muito a sério. E sabe o que vem depois? Uma pós-graduação especializada para quem quer aprender de verdade, com conteúdo prático, professores especializados e sem enrolação. A gente junta a teoria e a prática de um jeito leve e aplicável já na primeira aula.